Muito bem, pessoal, vamos a mais algumas questões Instituto AOCP, hoje, classes de palavras. Meu nome é André Zano, para quem não me conhece, estamos aí fazendo várias aulas no YouTube para vocês, para que eu possa ajudá-los a consolidar o conhecimento de vocês ou a aprender alguma coisa, pessoal. E eu peço que vocês façam a inscrição no nosso canal, já deixa aí, ativa o sininho, né? Já deixa o gostei para nós, que é bem bacana assim, vocês contribuem com o nosso canal e nós vamos contribuindo aqui com essas aulas, tá bem? Pessoal, deixa eu colocar na tela, então, classes de palavra Instituto AOCP. Observa só a questão número 1, 2019. Assinale a alternativa em que o O em destaque tem função de pronome. É interessante, pessoal, o O com função de pronome, Instituto AOCP adora assim, ó, pronome, demonstrativo, o. Vou dar o que eles adoram. Quando nós tivermos a sequência o que, ou a sequência o de, vocês vão analisar se esse o é equivalente a aquele ou equivalente a aquilo. Se assim o for, pessoal, ele será um pronome demonstrativo, ok? Então, quando eu digo assim, ó, por exemplo, pessoal, o que falou é o diretor. Esse o, ele é um pronome demonstrativo porque ele significa aquele. Aquele que falou é o diretor. Ou ainda, o que fizemos foi bom. Esse o também é um pronome demonstrativo, pois ele significa aquilo. Aquilo que fizemos foi bom, certo? Agora, a questão me pergunta, o O em destaque tem função de pronome. Beleza. Fazendo aumentar a circulação e o consumo, esse O é apenas um artigo definido masculino, que está acompanhando o consumo, que é um substantivo masculino. Então, não é a letra A. O que muitas pessoas não sabem é que esses objetos podem ser feitos pelos próprios fabricantes. Esse O é um pronome. Aquilo que muitas pessoas não sabem. Portanto, ele funciona como pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Aí está, pessoal, o meu gabarito. Letra C. O produto acaba se tornando ultrapassado ou não funcionando propositalmente. Esse O é um artigo definido masculino, acompanha produto, que é substantivo masculino. Segundo o professor Geneflide Silva, 48 anos, mestre em informática aplicada. Segundo o professor, esse O também é um artigo definido masculino que acompanha professor, que é um substantivo masculino. Tá aí. Então, primeira, pessoal, letra B de Brasil é o teu gabarito. 2. Assinale a alternativa em que o termo ou expressão em destaque não esteja caracterizando a palavra imediatamente antecedente. Então, lembra, pessoal, que o termo que caracteriza na língua portuguesa tradicionalmente é o adjetivo.
podem confiar em seus gestores jornadas de trabalho remotas. Ó, remotas se refere à palavra jornadas. A palavra imediatamente anterior é trabalho, não é trabalho remoto, são jornadas remotas. Então aqui, ó, jornadas, substantivo, né? E remotas, adjetivo. Pessoal, a gente nunca faz assim, ó. Ah, tá aqui a letra A, vou marcar. Vamos ler o resto. Construindo visões estratégicas. Visões é o substantivo. Estratégicas está caracterizando visões, que é o substantivo. Então aqui vocês têm o substantivo e aqui a palavra estratégicas, se referindo a uma palavra imediatamente antecedente. Então, mas essa não pode ser. 75 mil jovens profissionais. Aqui, profissionais está como adjetivo. Jovens profissionais está caracterizando jovens, que está como substantivo. Então, profissionais se refere à palavra imediatamente anterior. Dessa forma, agilizarem as mudanças necessárias. Necessárias, adjetivo, que está se referindo ao substantivo mudanças. Ou seja, necessárias está se referindo à palavra imediatamente anterior. Então, a única que não se refere à palavra imediatamente anterior é a letra A, pois remota se refere a jornadas e não trabalho. Ok, pessoal? Pode marcar para mim, letra A. Agora, observa comigo a próxima. Faça bonito. Em faça bonito, o termo bonito pertence à classe gramatical dos adjetivos. Nessa frase funciona como? É que assim, ó, muitas vezes a classe depende do contexto. Então, quando falamos assim, ó, por exemplo, pessoal, letra A. Aquele time joga bonito. Letra B. Aquele estádio ficou bonito. Letra C. O bonito do filme foi o final. O bonito do filme foi o final. Olha que interessante. Aquele time joga bonito. Esse bonito não está caracterizando o time para ser adjetivo. Não é o time que é bonito. Aquele time bonito. Não está falando do time bonito. Está se referindo, pessoal, ao verbo jogar. É o modo, a maneira como aquele time joga. Então, esse bonito, ele é um advérbio. Se refere ao verbo jogar. Tanto é que é invariável. Aquele time joga bonito. Aquela equipe joga bonito. Aquela equipe joga bonito. Aquele estádio ficou bonito. Nota que o bonito está caracterizando o estádio. É uma característica do estádio que é um substantivo. Então, aqui caracteriza substantivo, só pode ser adjetivo. E nota que é variável. Aquela casa ficou bonita. E o bonito do filme foi o final. Esse o está substantivando a palavra bonito, bonito do filme. Então, bonito está aqui como substantivo. Certo? Então, são variáveis. Faça bonito. Olha só que interessante aqui, ó. Faça bonito. O bonito está, observa só, pessoal, se referindo ao verbo fazer. Faça bonito. Não está caracterizando o verbo. Não tem como caracterizar o verbo. Está modificando o verbo. Então, se ele modifica o verbo, ele funciona como advérbio. Esta é a classe. Então, a banca se equivocou um pouquinho. A banca não errou a resposta, tá? Mas a banca
ela me pergunta qual é, olha o enunciado, faça bonito. O termo bonito pertence à classe gramatical dos adjetivos. Nesta frase funciona como? Então, eles deveriam seguir um paralelismo, né? Funciona como advérbio. Tudo bem, eles não colocaram, funciona como advérbio, ok? Então, se funciona como advérbio, a função sintática dele é de adjunto adverbial. Portanto, o gabarito é a letra A, mas ele poderia colocar simplesmente, né? Funciona como advérbio de modo, pois se refere ao verbo fazer. E não colocar funciona como adjunto adverbial, porque daí é a função sintática. É uma pergunta de classe gramatical. E a resposta é uma resposta de função sintática. Mas tudo bem, acertaríamos igual. Adjunto adverbial ali, pessoal, é a resposta correta. Letra A é o nosso gabarito. Depois, as coisas caminhavam mais devagar naquele tempo. Como é classificada nessa oração a palavra mais? Ó, pessoal, aqui ó, a gente sempre vai cuidar o mais e o menos, ok? Mais e menos. Eles podem funcionar como advérbios. E quando eles funcionarem como advérbios, é aquela regra geral. Eles se referem a um verbo ou eles se referem a um adjetivo ou eles se referem a um outro advérbio. Ok? Então, mais e menos podem funcionar como advérbios, mas é bom salientar que mais e menos também podem funcionar como pronomes indefinidos adjetivos. Então só cuida, porque às vezes a banca centraliza em pronome indefinido, às vezes a banca centraliza no adjetivo, funciona como adjetivo. Aí, pessoal, para funcionar como adjetivo, a referência, eles se referem, olha só, a um substantivo. Claro que às vezes na língua portuguesa, no lugar do substantivo, eu tenho um pronome. Então, só olha comigo, pessoal. Quando eu digo assim, ó, letra A, mais pessoas vieram. E quando eu digo assim, ó, letra B, mais felizes estamos. Mais felizes estamos. Olha só. Observa comigo aqui algo, pessoal, bastante interessante. Na primeira, mais pessoas vieram, o mais se refere à palavra pessoas, que é um substantivo. Se ele se refere a um substantivo, ele funciona como um pronome indefinido adjetivo. Na de baixo, mais felizes estamos, o mais se refere a um adjetivo. Felizes é um adjetivo. Se ele se refere a um adjetivo, pessoal, ele funciona como advérbio. Tá? Então tem que ver sempre a referência dele. Se é adjetivo, verbo ou outro advérbio, ele é advérbio. Na questão em si, as coisas caminhavam mais devagar. O mais, pessoal, ele se refere à palavra devagar. Devagar é um advérbio. Eles estavam devagar, né? Então, devagar é um advérbio. Então, o mais está se referindo a um advérbio, portanto, ele é um advérbio. Por quê, professor? Está aqui, ó. O advérbio se refere a outro advérbio também. Então, a função dele ali, pessoal, é de advérbio, letra B de Brasil, tá certo? Com essa ressalva que eu fiz para vocês.
Letra B de Brasil, mas às vezes o mais ou o menos, tá? Podem funcionar como pronomes indefinidos adjetivos. Número 5. Considerando os vocábulos em destaque no seguinte período, assinar a alternativa correta. Realizado em diversos fóruns clandestinos e de acesso restrito, o leilão, que só recebe lances a partir de $1.000, só pode ser acessado por membros dessas plataformas. Destacaram ali o só e o só, né? Na primeira ocorrência, o só tem função adjetiva e modifica leilão. Bom, pessoal, assim, ó. Deixa eu colocar mais uma página aqui. Ah, não funcionou. Como é que funciona o só? Aqui existe um espaço, é suficiente. O só na língua portuguesa, que for equivalente a sozinho, funciona como adjetivo. O só na língua portuguesa, que for equivalente a somente, funciona como advérbio. Então, é isso que vocês têm de dominar. O só de sozinho, adjetivo, o só de somente, advérbio. Com uma ressalva. Há bancas que dizem que só de somente é uma palavra denotativa, de exclusão. Mas, é bom saber, pessoal, ali, exclusão, ou, enfim, qualquer ideia de exclusão, né, de excluir. Mas é bom saber que a maioria classifica como advérbio mesmo, a maioria das bancas, tá? Então, vamos primeiro classificar o que é o só que apareceu nos dois casos. Vou reler. Realizado em diversos fóruns clandestinos e de acesso restrito, o leilão que só recebe, esse só é somente. Somente recebe lances a partir de $1.000, só pode ser acessado, esse só é somente pode. Tá certo? Então, só recebe, apenas recebe, só pode ser acessado, apenas pode ser acessado. Na primeira ocorrência, o só tem função adjetiva e modifica leilão. Mentira. Nos dois casos tem função de advérbio. Na primeira ocorrência, o só poderia ser anteposto ao que, sem gerar alteração de sentido. Se eu colocasse, pessoal, só antes do que, eu vou criar o famoso só que. Só que é da linguagem coloquial e equivale a mas. Então, esse só que é um nexo adversativo coloquial, tá? Ele é, muito importante falar, coloquial. E ele funciona como um nexo adversativo. Mas ele pertence à linguagem coloquial. Não é o caso. Ambos modificam o sentido do verbo que acompanham, indicando limitação da ação verbal. Aqui perfeito, pessoal. Ambos modificam realmente o sentido do verbo que acompanham. Eu poderia até ficar com um pouco de dúvida, porque o segundo só, ele modifica o sentido da locução que ele acompanha. Só pode ser acessado. Então, a gente fica na dúvida, será que é essa? Ou será que eles quiseram fazer uma pegadinha? Eu leio o resto. Ambos têm função adverbial e estão no singular. Ambos têm função adverbial. Tá legal também esse início aqui, ó. E estão no singular para concordar com os verbos. Já não tá legal. Porém, deveriam ir para o plural se os verbos estivessem no plural. Impossível. Por quê, pessoal? O advérbio, qualquer advérbio na língua portuguesa, a característica máxima do advérbio é o quê? Invariável. Aqui eu vou atrapalhar você um pouquinho da frente aqui, tá? Deu. Invariável. Então, é invariável, impossível. Equador. Na segunda ocorrência, o só reforça o sentido a partir de $1.000, por isso deveria estar antes da vírgula e não depois. Não, o só se refere a pode ser acessado. Então, realmente, é letra C, apesar ali, pessoal,
modifica o sentido do verbo, tá? Verbo, locução verbal, assim nós vamos aceitar. Letra C, Canadá é o teu gabarito. Valeu, galera, tudo bem? Então peço sempre para vocês que vocês façam a inscrição do nosso canal. Quem quiser se aprofundar, tem a área de membros aí, uma área muito especial, novidade do YouTube, que a gente conseguiu colocar o nosso português extensivo com 98 videoaulas de 20 a 30 minutos, que é o nosso curso mais completo por um preço, pessoal, muito em conta por razão da parceria com o YouTube. Certo? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula!